Olá pessoal, bom dia a todos. Professor Edner aqui mais uma vez. Na aula de hoje nós iremos fazer a correção da atividade sobre termos essenciais da oração, no caso a atividade sobre sujeito. Lembrando, na aula passada nós disponibilizamos para vocês o conteúdo, né, sobre sujeito, um dos termos integrantes da oração, tanto no canal da escola quanto no aplicativo, e também uma atividade no aplicativo da escola. Hoje nós iremos fazer essa correção, ok? Então vamos lá. A atividade era essa, né? Hoje nós temos aula 2, correção da atividade sobre sujeito. A primeira questão, pessoal, nós tínhamos uma imagem com o seguinte texto: precisa-se de cozinheira com pouca experiência. O enunciado da questão, ele quer que a gente descubra qual o tipo de sujeito está presente nessa oração. Precisa-se de cozinheira com pouca experiência. O tipo de sujeito que temos é. Vamos só relembrar um pouquinho antes aqui. Sujeito simples, quando tem apenas um núcleo. Sujeito composto, quando tem dois ou mais núcleos. Sujeito oculto é quando o pronome pessoal não está expresso na oração, mas você consegue identificá-lo pela terminação verbal. Sujeito indeterminado, que é quando nós não conseguimos identificar quem realizou a ação expressa pelo verbo. E oração sem sujeito, que são aqueles três casos, né? Verbos que exprimem fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir, e os verbos que demonstram um tempo decorrido. Então, essa primeira questão, ela quer saber, né, qual tipo de sujeito presente na oração. Vamos lá. Precisa-se. Nós temos o verbo precisa, precisar, junto da partícula passivadora. Então, não é possível identificar quem precisa disso de cozinheira. Então, nós temos aí a resposta correta, a letra B, sujeito indeterminado, que é, como diz aí o conceito, é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração, ou no contexto do enunciado para a flexão verbal. Então, galera, nós temos aí a letra B como sujeito indeterminado. Fazer só aqui uma pequena referência quando eu falo aqui em sujeito oculto, quando eu falei que o pronome pessoal não estava expresso na frase, você entenda também como o sujeito, né? Muitas vezes pode ser um pronome pessoal, mas pode ser algum outro termo que vai estar ali subtendido dentro da oração, que vai ser o sujeito oculto, ok? Então, primeira questão, alternativa B. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos uma charge que nos diz bem assim: não há bancos quebrando no país, somente correntistas, o que mantém o sistema financeiro sólido. Vamos aqui analisar a questão. O enunciado da questão nos diz assim: qual é o sujeito da oração em não há bancos quebrando no país? Ele quer saber qual tipo de sujeito que está empregado aí dentro dessa oração. É um sujeito composto? Você consegue identificar mais de um núcleo dentro dessa oração? É indeterminado? Você não consegue determinar quem realizou a ação? É simples? Há apenas um núcleo? É oculto? Existe o sujeito, mas ele não está expresso? Ou é uma oração sem sujeito? Aí nós vamos lá para a situação de oração sem sujeito. Quando nós temos o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver, no sentido de existir, você vai trocar o verbo haver pelo verbo existir e você vai ter uma oração sem sujeito. Portanto, a alternativa é a nossa resposta. Ok, pessoal?
Questão seguinte. Terceira questão. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Nós temos aí duas orações. Os verbos estão destacados em cada uma. Lá fora nevava muito forte. E a oração 2. Mataram uma moça. Comentava-se dentro do salão. Você vai aí analisar os dois verbos, o verbo de cada frase, para você descobrir qual tipo de sujeito em cada um, empregado em cada uma das orações. Letra A. Diz que a oração 1 é uma oração sem sujeito e a oração 2, sujeito indeterminado. Letra B. Oração 1, oração sem sujeito. E a oração 2, oração sem sujeito também. Alternativa C, sujeito indeterminado para a oração 1 e oração sem sujeito para a oração 2. Alternativa D, sujeito desinencial ou sujeito oculto para a oração 1 e oração sem sujeito para o exemplo 2. E a letra E, sujeito simples para a oração 1 e oração sem sujeito desinencial ou oculto para a oração 2. Vamos analisar os dois verbos, pessoal. O verbo nevava. Vamos lembrar que esse verbo, ele é impessoal porque ele exprime um fenômeno da natureza, ok? Então, ele vai ser um caso daquele de oração sem sujeito, verbos que exprimem fenômenos da natureza. E o verbo mataram na oração 2. O verbo está na terceira pessoa do plural. Não é possível identificar pelo contexto do enunciado quem realizou a ação expressa pelo verbo. Então, nós teremos aqui a seguinte situação. Né? Mataram, sujeito indeterminado, que eu acabei de falar. Verbo na terceira pessoa do plural, não sendo possível identificar pelo contexto enunciado quem pratica a ação expressa pelo verbo. Então, voltando aqui nas alternativas, nós temos nevava é um verbo que exprime um fenômeno da natureza e mataram, que vai ser o verbo na terceira pessoa do plural, onde não é possível identificar quem realizou a ação. Então, seria a alternativa A. Letra A é a resposta correta da terceira questão. Quarta questão. Na quarta questão, nós temos a seguinte situação. Coloque para os verbos destacados 1. Sujeito indeterminado. 2. Oração sem sujeito. 3. Sujeito desinencial ou oculto. 4. Para sujeito simples. E 5. Para sujeito composto. Você vai analisar cada uma das orações e vai enumerar de acordo com o que se pede aí, ok? Então, nós vamos analisar agora cada situação. A oração 1, pessoal. Meu pai e minha mãe conservaram-se grandes, temerosos, incógnitos. Nós temos aí dois núcleos, né? Pai e mãe. Nós temos aí, no caso, sujeito composto. Vai ser o número 5. Porque nós temos dois núcleos em torno da ação verbal. Meu pai e minha mãe. Estou sozinha na cozinha. Essa oração, olha o verbo, estou. O verbo, o sujeito, aliás, ele não está expresso na oração, mas através da terminação do verbo você consegue identificar, né? Eu estou. Então, quando ele não está expresso, nós temos uma oração sem sujeito. Desculpa. Um sujeito desinencial, sujeito oculto. Lembrando, essa oração estou sozinha na cozinha é sujeito oculto ou desinencial, como diz aí na questão. Então, número 3. Terceira frase. Há um momento de felicidade para todos.
o verbo haver expresso na frase. O verbo haver é um verbo impessoal. Aquela dicasinha, você vai substituí-lo pelo verbo existir para você saber em que vai se transformar. Há um momento de felicidade para todos. Existe um momento de felicidade para todos. Então aí nós temos uma oração sem sujeito. O caso 2 lá em cima, oração sem sujeito, ok? Quarta oração. Trata-se de uma decisão inteligente. Nós temos o verbo tratar junto da partícula passivadora. Percebam que não é possível identificarmos o sujeito da oração. Não é possível identificar quem realizou essa ação. Verbo na terceira pessoa do singular junto da partícula passivadora se. Quando nós temos essa situação, nós temos um sujeito indeterminado, número 1. E a última oração, uau, finalmente as férias começaram. Nós temos aí férias, o sujeito. Então, nós temos um núcleo, e tendo apenas um núcleo, nós temos um sujeito simples nessa oração, ok? Então, vai ficar que alternativa, pessoal? Alternativa B, ok? Sendo assim, temos a frase 1 para sujeito composto, frase 2 para sujeito desinencial ou oculto. A frase 3 é uma oração sem sujeito, o verbo a no sentido de existir. Frase 4, sujeito indeterminado. E a frase 5, sujeito simples. Letra B, a sequência correta. 5, 3, 2, 1, 4. Alternativa B. Certo? Vamos para a nossa quinta e última questão. Nós temos uma tirinha do Snoopy. O Snoopy vendo TV. Bem-vindo à hora da natureza. Peixes comem insetos, pássaros comem peixes e gatos comem pássaros. Chega, não quero saber essas coisas. E vai embora o Snoopy. Na fala da última tirinha, quando o Snoopy diz, não quero saber essas coisas, o sujeito da oração é. Vamos lá. Sujeito composto, você consegue identificar 2 núcleos dentro da oração? Não consegue, não tem 2 núcleos. Sujeito indeterminado, não é possível identificar quem pratica a ação expressa pelo verbo. Nós sabemos que é fácil de identificar quem realiza a ação. É sujeito oculto, quando você consegue identificar pela terminação verbal, mas ele não está expresso na oração. É uma oração sem sujeito ou é um sujeito simples? Alternativa C, pessoal. Resposta, sujeito oculto ou elíptico. Ocorre quando não está presente na oração, mas pode ser identificado pelo contexto. Também pode ser chamado de sujeito subentendido, desinencial ou implícito. Então, quinta questão, alternativa C. Ok, pessoal? Galera, essa foi a nossa correção. Eu espero ter ajudado vocês, espero que tenha sido compreensível para vocês a explicação, certo? Até uma próxima aula. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Um abraço.